cantando esse hino, irmãos, eu lembrei das experiências de Daniel e do apóstolo João, que quando eles ouviram a voz de Deus, e tantos outros servos do Senhor, mas em especial esses dois, irmãos, eles se debruçaram, eles caíram, eles não continham aquela glória tão grande que aparecia diante deles. E hoje, irmãos, nós temos livre acesso ao Pai por causa do Filho, por causa de Jesus Cristo. E essa luz um dia se apagou, o Senhor morreu, o sol da justiça um dia não brilhou, irmãos. Mas no terceiro dia o sol voltou a brilhar. O Senhor ressuscitou. Aleluia. E essa luz agora ela brilha cada dia mais. A luz de Deus hoje, irmãos, precisa refletir em cada um de nós. Como a igreja é como a lua, que não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. E o Senhor, como nosso sol, nós também refletimos a luz que é do próprio Senhor. E diante dessa luz intensa, nós podemos apenas nos render, né? Esses dois personagens que eu comentei, eles realmente se debruçaram, caíram. Ainda que nós externamente, fisicamente não façamos isso, mas que o nosso coração esteja quebrantado diante do Senhor. Nós vamos agora ter esse tempo de comunhão na palavra e que o Senhor cative em nós esse tempo de reverência diante da palavra do Senhor também. Amém? Amém. Remove, Senhor, o véu. Remove, Senhor. Amém, Senhor. Faz isso, Senhor. Tá. Obrigado, irmão. Amém. Tá. Graça e paz, irmãos. Desde sábado a gente está junto, vendo alguns irmãos, e de domingo já partimos o pão. O Senhor nos deu esse precioso tempo, né, juntos. E para nós é uma alegria, de verdade, estar aqui de novo, contemplando o rosto dos irmãos que já havíamos visto da primeira vez. Vou falar mais alto, tá, Márcia? Mas é muito bom estarmos de volta. E envio aqui um saudoso abraço dos irmãos em Penápolis a vocês. Também creio que o mesmo pode dizer o Gustavo em nome dos irmãos de São Paulo, o Juan e a Laís em nome de Rio Claro. E também até outros irmãos de outras localidades que sabia que havíamos de estar aqui, como os irmãos de Lins e também de Barretos, né? Os irmãos mandaram um abraço fraterno, pediram para entregar esse abraço de comunhão aos irmãos. Eu recebo no nome de Jesus, né? Porque é de fato uma alegria quando a gente pode estar juntos. Irmãos, os irmãos, para esse tempo que teríamos aqui, buscando diante do Senhor um sentimento que foi dado, né? Que eu penso que foi confiado para repartirmos, tem a ver com duas coisas. Uma primeira nós vamos iniciar hoje, né, devagarzinho, sem pressa. Nossa expectativa está no Senhor, não está em nós,
nem no que alguém possa fazer, porque nós mesmos não podemos nada. Nós nos colocamos aos pés dele. Mas então nós vamos devagar para os irmãos irem juntos na palavra, nós aprendermos aos pés do Senhor, porque somos todos irmãos, e eu estou aqui para aprender junto com os irmãos e repartir apenas uma porçãozinha, que como diz o irmão Delcio, né, 5 pães e 2 peixinhos, mas eu costumo falar que se ele tem os 5 pães e 2 peixinhos, para mim ficou as migalhas que ficaram dos 5 pães e 2 peixinhos depois que foi multiplicado. Né? Mas esses 12 cestos aí é só das migalhinhas. E eu só peguei um pouquinho que estava lá dentro do cesto lá e estou aqui repartindo com os irmãos. Então nós vamos bem devagar. Tem a ver com o assunto do reino e a igreja. E nós vamos focar aqui nesse tempo, entre nós aqui antes do momento que teremos no fim de semana, nas questões da igreja na localidade. As questões do reino em relação à nossa experiência como igreja, né, na localidade. Mas antes de nós falarmos da igreja, nós temos que introduzir o conceito de reino e igreja. E a igreja como a expressão prática do reino no período de agora. Tá? Então nós precisamos começar lá do início e falarmos sobre o reino dos céus. Né? Então nós vamos começar hoje e vamos continuar conforme o Senhor for dando graça. Eu pediria para os irmãos para nós abrirmos a Bíblia em alguns versículos para nós lermos logo de início. Em Gênesis capítulo 1, por exemplo. Vamos começar aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vamos ler do 26 ao 28. Gênesis 1, 26 e 28. Capítulo 1, versículo 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos também no capítulo 5 de Gênesis, versículo 1. Eu estou lendo na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. 1 e 2. Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Versículo 3 também. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Vamos para o capítulo 9. Versículo, vamos ver, vamos ler do versículo 1 e 2. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Agora, irmãos, vamos também para Êxodo.
Êxodo capítulo 4. Versículo 21 e 22. E 23. Do 21 ao 23. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Vamos agora também para 1 Crônicas. Eu estou lendo uma sequência de versículos, irmãos, mas depois os irmãos vão entender o sentido de tudo, tá? Vamos para o primeiro livro das Crônicas, capítulo 5. Isso, 1 Crônicas, capítulo 5. Versículo 1 e 2. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Ou como diz uma versão melhor, e dele viria o príncipe. Porém, o direito da primogenitura foi de José. E eu vou pedir ainda para nós lermos mais uma porção. Vamos para o texto de Isaías. Vamos ler Isaías 11. Versículo 1 até o versículo 10. Acho que é o capítulo 11 inteiro, né? Não, não é não. Vamos ler do 1 ao 10, é a primeira parte do capítulo. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir de seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Vamos parar por aqui.
Amados irmãos, nós temos que começar introduzindo uma verdade do propósito de Deus revelado na Escritura. Deus é um Deus de governo, porque Ele tem um reino. E para que Deus pudesse ter a sua expressão e ter seu reino representado, Ele criou o homem. Os irmãos lembram que nós lemos em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, que o homem foi criado à imagem de Deus, segundo a sua semelhança. Eu queria dizer que eu sei que alguns irmãos acreditam que a palavra semelhança ali diz respeito ao aspecto externo, enquanto imagem diz respeito ao aspecto interno do homem, já que o homem foi criado segundo aquele da Trindade que tem a imagem de Deus. Mas é dito que essa imagem na qual o homem foi criado é segundo a semelhança de Deus. Então existe uma semelhança que projeta uma imagem. Então não só eu, mas outros irmãos também, de modo respeitoso, eu vejo um pouco diferente do que o irmão, por exemplo, Witness Lee dizia, que a imagem diz respeito ao interior e a semelhança ao exterior. Na verdade parece o contrário, parece que o homem é criado à imagem conforme a semelhança. Então, imagem fala de uma aparência externa, de algo que é tocável e tangível. E a semelhança diz respeito ao caráter interno. Então Deus é internamente, de algum modo, semelhante a nós. E Ele reflete gloriosamente isso na sua imagem, na sua expressão. E nós sabemos que a semelhança e imagem de Deus é o seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, tem duas coisas muito profundas que são expressas aqui, já no capítulo 1 de Gênesis, que estão ali em sementes dentro daqueles textos. Quais são? Sacerdócio e realeza. Sacerdócio e realeza. O homem criado à imagem e a semelhança de Deus é para sacerdócio. O homem recebendo domínio é para a realeza. Deus deseja que o homem o expresse como mediação de Deus para com a criação, e Deus deseja que o homem, mediante a expressão que vem disso, possa exercer domínio por Deus. Mas sem sacerdócio não pode haver realeza. Se o homem não está ligado a Deus em comunhão através do sacerdócio, ele não pode representar fielmente o domínio de Deus. Está dando para entender? Então tem um irmão que escreveu um livro chamado Revelações Messiânicas do Antigo Testamento. E nesse livro ele comenta que a questão dos três ofícios do Senhor Jesus, como rei, sacerdote e profeta, eles começam a aparecer no homem ali. O ofício sacerdotal e profético na questão da imagem segundo a semelhança. E a realeza na porção do domínio. O homem foi criado para esse propósito. Deus deseja ser representado. Mas por que isso é assim, irmãos? Porque Deus existe dessa forma desde sempre. O Pai sempre se vê representado em alguém que eternamente é a sua imagem. Deus deseja expressar a sua imagem para que ele obtenha toda a glória. Irmãos, vamos prestar atenção num ponto. Eu não estou querendo filosofar aqui. Eu estou querendo que nós possamos, como diz o irmão Gino, pensar. Porque nós não somos galinhas. Nós somos homens e como homens nós pensamos. Fomos criados para isso. Se você tem algo que é muito glorioso, vamos dar um exemplo. Você tem um quadro, uma peça de arte muito bela. E alguém chega nesse quadro, nessa peça de arte, e profana isso. Joga urina nessa peça de arte. Muito bela. Você vai, por exemplo, no Museu do Louvre, em Paris. E você vê aquelas obras de arte. Ou em Florença, na Itália, onde você tem o Davi de Michelangelo. Aquela estátua de 5 metros de altura, que é uma das obras mais belas sobre a perfeição e a beleza humana. E alguém chega e profana aquilo. O nosso sentimento de ver a beleza, a glória profanada, não recebendo o que é devido, é de indignação.
Porque nós sabemos que quanto maior, nós sabemos por algo que é inerente ao nosso ser criado como Deus é. Nós temos essa semelhança com Deus. Nós sabemos que quanto mais glorioso a coisa é, mais digna ela é de ser glória e de exibir esta glória e de receber o tributo devido. Irmãos, agora olha só que coisa impressionante. Por isso nós vamos falar uma coisa, eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Deus não é egoísta, mas é egocêntrico. Com toda certeza. Porque tudo que Ele faz, você sabe por que Ele faz? Para a sua própria glória. Ele não faz as coisas primeiramente por mim e por você. Até a nossa salvação, até o perdão dos nossos pecados, o fato dele nos introduzir em comunhão com Ele, tudo isso é buscando a sua própria glória. Aí você fala assim, mas que coisa? Na nossa mente caída, porque de fato nós somos um problema depois da queda. Nós sabemos que é errado sermos egocêntricos, mas nós somos egocêntricos em relação a nós mesmos. E não gostamos que ninguém seja egocêntrico em relação a si, inclusive Deus. Quando você fala que Deus é egocêntrico, dá um pane na nossa cabeça. Que isso, irmão? Egocêntrico? Deus faz tudo girar em torno dele mesmo? Sim, irmão. E de certo modo a gente sabe que isso é errado, mas nós não conseguimos deixar de ser assim. Mas esse movimento em nós, que é tão estranho, é errado nós sermos em relação a nós, sabe por quê? Porque nós não merecemos coisa nenhuma. Quando nós queremos fazer com que as coisas girem em torno de nós, isso é pecado. Por quê? Porque eu não tenho nada. Eu não mereço nada. O que é que eu tenho que eu não tenha recebido, como diz Paulo? Eu vou querer que as coisas girem em torno de mim, por quê? Quem de nós, pelo menos, está aqui, pelo menos durante 1 minuto, baseado em si mesmo? Nós não temos nada, irmãos. Então, quando nós somos egocêntricos, isso termina como algo egoísta pecaminoso. Porque nós não merecemos coisa alguma, nós não temos nada de nós mesmos e não devemos ser o centro de nada. Mas isso não acontece com Deus. Deus é tão excelente e na sua excelente sabedoria Ele sabe que Ele é excelente. E não há problema nenhum. Quando Deus está buscando a sua glória, Ele está buscando a glória daquilo que merece ser glorificado. Então, em Deus, o egocentrismo não é pecaminoso. E já que nós sabemos, não é, que uma coisa que é gloriosa merece receber louvor, irmãos, o que pode ser mais glorioso que Deus? Diga para mim. Existe algo, há algo que exista que pode ter direito e dever, até mesmo eu ouso dizer, de receber glória mais do que Deus? Não. Nós sabemos disso? Sabemos ou não? Bendito seja o Senhor, nós sabemos. E Deus sabe disso? Muito mais do que nós. Muito mais do que nós, Ele sabe que por Ele ser quem é, para que todas as coisas estejam em harmonia, já que todas as coisas são criadas, para que aquilo que deve ser louvado receba o louvor devido, todas as coisas para estar em harmonia, precisam estar em harmonia para a glória de Deus. E quando Deus busca a sua glória, Ele está fazendo isso. Porque se Deus não buscar a sua glória, Deus não está dignificando o que merece ser dignificado. Seria pecado. Você já parou para pensar nisso? Se Deus não buscasse a sua glória, Deus incorreria em pecado. Quando Deus nos humilha e é glorificado, é a coisa mais saudável que pode acontecer. Seria o incorreto Deus não buscar a sua própria glória. Porque como pode Deus não glorificar aquilo que merece receber maior glória? Então a saúde até do universo e a harmonia de tudo que existe depende disso. Por isso que tudo que Deus faz, Ele fala, para o louvor da sua glória. E o texto de Ezequiel muitas vezes repete, saiba toda a casa de Israel, não é por amor de vós que estou fazendo isso, mas é por amor do meu santo nome. Bendito seja o Senhor, irmãos. Mas o que isso tem a ver com essa questão? Deus criou o homem à sua imagem, segundo a sua semelhança, conferindo a ele domínio, porque Deus quer que o homem o glorifique como sua expressão, mediando sua glória e exercendo o seu domínio. Deu para entender isso, irmãos?
Agora, para que o homem tenha domínio, ele precisa estar em harmonia com a glória de Deus. Se ele não tem harmonia com a glória de Deus pela comunhão, isso é sacerdócio. Sacerdócio fala de comunhão, certo? E fala também de mediação daquilo que o homem recebe na comunhão. Ele não pode dominar, porque ele vai estar expressando o que nesse domínio? Se o homem rompe com Deus, o que acontece? Tudo começa a entrar em colapso. Agora, irmãos, nós vimos que Deus criou o homem assim. Dá para entender isso? Eu sei que parece meio devagarzinho isso aqui, mas a gente tem que começar por aqui, senão nós não vamos conseguir avançar. O homem foi criado para, na comunhão com Deus, como um sacerdote, expressar a imagem de Deus e exercer o domínio de Deus. Deus deseja isso. Esse é o seu propósito. Dá pra gente entender isso, né? Agora uma coisa. Quero tocar num outro ponto aqui. Isso é tão sério diante do Senhor, irmãos. Vamos supor, porque a gente sempre pensa no Senhor, no sacerdócio do Senhor Jesus, por causa do pecado. Então Cristo veio para ser a oferta pelos nossos pecados, para ser o nosso sumo sacerdote, para fazer mediação entre nós e Deus, porque nós estamos aquém de Deus, né? Não é verdade? Isso é um fato ou não é também pela Bíblia? É. Mas e se o homem não tivesse pecado, ainda assim haveria sacerdócio? Haveria ou não, irmãos? Haveria ou não? Nós acabamos de ver aqui que pelo homem ter comunhão com Deus e mediar a glória de Deus para a criação, isso é sacerdócio, porque sacerdócio fala de mediação. O principal aspecto do sacerdócio não é reconciliação, é mediação. E é por isso que a diferença do sacerdócio de Arão para o sacerdócio de Melquisedeque não é percebido. Porque o sacerdócio arônico lidar com o aspecto positivo, negativo, aliás. Ele trata com aquilo que se rompeu entre o homem e Deus. Derrama sangue para haver propiciação e o homem se reatar com Deus. Mas depois que o homem se reata com Deus e tem comunhão com Ele, o que o homem deve fazer? Ele deve anunciar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é isso? Isso é mediação. Agora, Melquisedeque, você não vê ele oferecer sacrifícios. Você não vê Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, está escrito. Não era? Não é verdade? Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Mas você vê ele derramar sangue lá em Gênesis? Não vê. O que você vê ele fazer? Abençoar em nome de Deus. O que é isso, irmãos? Isso é reconciliação ou mediação? Mediação. E o Senhor Jesus, depois de completar tudo no que tange respeito ao perdão dos pecados e à reconciliação, que é o que ele fez tipificado por Arão, né? Arão era tipo dele nisso. Diz que ele é elevado às alturas em ressurreição, depois de completar tudo que era em relação ao nosso pecado, já resolveu todos os problemas, agora ele ainda vive, não mais para nos dar reconciliação. Isso ele já proveu na cruz. Mas pelo que ele está vivendo agora à direita de Deus, intercedendo por nós? Ele vive sempre para interceder por aqueles que por ele media. Ele ministra vida, ou seja, ele recebe algo de Deus e comunica a nós. Recebe algo de Deus e comunica a nós. Não tem a ver com perdão de pecados. Tem a ver com fortalecimento, com suprimento, com mediação, com intercessão. Para quê? Para nos salvar completamente. E se você vê o que é a salvação em Hebreus, a palavra completamente é usada em Lucas. Até o irmão Romeu acredita que Lucas foi escrito por... Não, Hebreus foi escrito por Lucas, né? E Lucas foi escrito pelo autor de Hebreus. Por quê? Porque a mesma palavra, algumas palavras que aparecem em Lucas aparecem em Hebreus. E você vê que em Lucas, quando Jesus cura aquela mulher que estava curvada há 18 anos, tem uma expressão que Lucas usa ali, diz que ela não podia se endireitar de forma completa. E quando Jesus a cura do espírito de enfermidade, ela se endireita. Essa palavra endireitar, ficar plena, alcançar, ou seja,
se restabelecer na posição original, para o propósito original, naquela integralidade que ela deveria possuir, é a mesma palavra que é usada para com o Senhor Jesus como sacerdote da ordem de Melquisedeque. Irmãos, como diz o irmão Devin Frank no livro Supremo Propósito, a redenção não cumpre o propósito de Deus. A redenção é uma ponte que Deus fez na lacuna introduzida pela queda. Mas e se o homem não tivesse pecado? Ele ainda precisaria conhecer de glória em glória a Deus e avançar em direção ao supremo propósito de Deus. Bendito seja o Senhor pela redenção, irmãos. Nós não estamos desprezando a cruz, porque sem ela nada disso teria acontecido. Mas nós não podemos dizer, e eu ouso dizer isso com toda a solenidade, que a cruz é o ponto máximo do propósito de Deus. Se fosse, Jesus como sacerdote, segundo a ordem de Arão, seria suficiente. Mas depois de falar dele como Arão, o autor de Hebreus diz que agora ele foi nomeado sumo sacerdote de uma ordem superior à ordem de Arão, aquela que cumpre o propósito original de Deus. Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, para ministrar, viver e ministrar pelo poder da vida indissolúvel, mediando o que é positivo de Deus a nós. Está dando para entender, irmãos? A redenção nos tirou da lacuna, lá de baixo, e nos introduziu na linha original. Agora, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele está fazendo o quê? Não tratando com pecados, mas ministrando vida e poder. Vida e poder, vida e poder. Até que ponto? Até que nós tenhamos glória e domínio de novo. Como está representado na pessoa de Melquisedeque. O que Melquisedeque era? Sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém. O sacerdócio é para mediação. O reinado é para quê? Para domínio. O que Deus deseja para o homem desde que criou o homem? Sacerdócio e realeza, domínio. Está dando para entender, irmãos? Eu fico preocupado se os irmãos estão entendendo. Está dando para entender, irmãos? Então, o supremo propósito de Deus não para na cruz. Ele tem a ver, irmãos, com a glória. Deus não vai descansar enquanto ele não tiver o homem entronizado na glória. 1 Coríntios 2 diz que Deus nos pré-ordenou para o quê? O perdão de pecados? Para a justificação pela fé? Também está incluído. Mas não diz que parou na redenção, no perdão de pecados, nem na justificação. Ele nos pré-ordenou para a glória. A glória, irmãos. Irmãos, se a gente estudar na Bíblia o que é esse tipo de glória que ele tem preparado, meu Deus do céu. Por isso que Paulo, às vezes, eu acho que às vezes Paulo, irmãos, ele queria arrancar os cabelos da cabeça, sabe? Quando ele viu os irmãos brigando por picuinha, por coisinhas, nós vamos ver, nós temos que começar dessa grandeza para a gente ver por que nós vivemos como igreja, o que nós estamos fazendo quando nós nos reunimos na localidade, para o que o Senhor está nos preparando. Deus não vai descansar enquanto Ele não nos introduzir na glória. O propósito de Deus é a glória, irmãos. E os coríntios sabiam tão pouco disso naquela igreja, naquela assembleia, a ponto de qualquer problema que surgia, o que eles faziam? Corriam no tribunal humano, entregavam o irmão à justiça humana, e vamos lá, vamos fazer litígio. E Paulo falou assim, vocês, não tem um entre vocês que possa julgar a causa, vocês não sabem que nós vamos governar o mundo? Olha só, irmãos, nós vamos julgar o mundo? Se o mundo deve ser julgado por vocês, acaso vocês agora têm que se rebaixar e ser julgados pelo mundo? Ou vocês não sabem? É engraçado Paulo falar isso, ou vocês não sabem, né? Porque se ele não falasse, eu acho que ninguém saberia mesmo. Parece que é uma coisa tão normal saber, mas na verdade ninguém saberia. Ou vocês não sabem que nós vamos julgar os próprios anjos? Irmão Guilherme, você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que, para que Deus está te preparando com esses irmãos aqui nessa cidade? É para isso. Aleluia. Aleluia. E Deus não vai parar enquanto isso não for alcançado, irmãos. Então, o Senhor cumpriu tudo que dizia a respeito à nossa necessidade em relação ao pecado quando Ele completou o que era tipificado por Arão. Mas Ele quer, irmãos, nos dar a posição original que é mostrada em Melquisedeque. Um sacerdote que não tem mais questões negativas a tratar, mas tem coisas positivas a mediar, tem coisas positivas a transmitir e um poder a exercer. Ele vive para sempre para isso. E é nessa vida, nessa glória, que Ele deseja nos introduzir. Agora,
Sim, porque de glória em glória ele vai nos transformando e nós somos mudados na sua imagem, para a glória. Agora, irmãos, o homem foi criado para esse propósito, isso aqui está em germe. Depois, se os irmãos quiserem, vale a pena ler essa obra, Revelações Messiânicas no Antigo Testamento. Esse conceito messiânico, já introduzido em Gênesis, versículo 26 a 28. Bom, agora a questão, nós sabemos como é que a história prossegue, né? O homem cumpriu e exerceu esse domínio, mediou essa glória, como é que foi isso? Nós sabemos que a queda aconteceu. Por isso, eu pedi para a gente ler Gênesis 9. Vamos voltar lá um pouquinho? Irmã, eu não vou usar falar, porque é um autor australiano. E é um nome, eu não sei nem se é australiano, acho que é da Nova Zelândia ele. E é um nome que é muito difícil. O primeiro nome até que não é tão difícil, mas o segundo nome, o sobrenome, e eu não vou conseguir falar aqui, mas eu prometo que depois eu passo o nome, tá? Eu não sou como o irmão Dino, que é um poliglota, consegue falar vários idiomas, então eu vou sair falando sem querer um nome de forma errada, tá? Mas depois eu apresento para os irmãos o autor. É um livro bem grosso, tem umas 800 páginas. Gênesis 9. Inclusive o irmão Gino recomendava muito para os irmãos a leitura desse livro também. Mas se você procurar, tá lá, Revelações Messiânicas no Antigo Testamento. Vai aparecer sem problema. Capítulo 9. Eu queria que os irmãos notassem. Peraí, antes a gente lê o 5, né? Segura no 9 aí, mas vamos voltar lá no 5. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Certo? Mas aí depois que o homem caiu, ocorre uma diferença. Adão gera um filho. Mas note como é que é colocado o texto. A sua própria semelhança. Já não diz mais que é a imagem e a semelhança de Deus. Quer ver? Vamos ler o versículo 1 a 3 de novo. Este é o livro da genealogia de Adão. Claro que este livro da genealogia de Adão, essa genealogia Toledot em hebraico, é na verdade aqui um colofon para o que foi escrito antes. Tá? Porque o livro de Gênesis são vários pedaços que Moisés, debaixo da inspiração de Deus, unificou, compilando. O primeiro colofon que aparece é em Gênesis 2:4. O segundo colofon é aqui em Gênesis 5, versículo 1. Esta é a genealogia, e a genealogia aqui, Relá Sefer Toledot Adam, não é em referência ao que vai vir para frente, é em referência ao que foi dito atrás. É igual aquele documento que você fala, vai descrevendo, né? Quem trabalha na área jurídica sabe. Vai escrevendo, aí fala assim, eu, fulana de tal, assim, atesto e dou fé. Pum. É para dizer que tudo que foi dito acima é verdade. Então aqui, o Toledot é o colofon. Esse colofon é para dizer que esse Toledot, esse relato, esse documento histórico, está chegando até aqui. Na verdade, aqui terminaria, no Gênesis 5:1, terminaria o capítulo 2 de Gênesis. O capítulo 1 vai de Gênesis 1 até Gênesis 2:4. Esse seria o capítulo 1, se nós seguíssemos o Toledot, o documento. Certo? Aí depois do 2:5 até o 5:1 é o segundo Toledot. E aí é posto esse colofon aqui, para dizer que tudo que está dito foi transmitido por Adão. Como que Moisés escreveu Gênesis? Isso aqui é só um adendo, tá, irmãos? Uma questão muito importante para a gente entender. Como que Moisés escreveu Gênesis? O primeiro Toledot, que começa com a criação e vai até o 2:4, foi Deus que narrou para Adão. Aí lá no 2:4, se a gente voltar, vai falar assim, esta é a Gênese. Narrou para Adão ou para Moisés? Não, Deus narrou para Adão. Deus narrou para Adão. E aqui, irmãos, vai ajudar a gente a entender um outro probleminha, que parece coisa pequena. Por que o irmão está entrando nesses detalhes? Mas lá no meio das universidades teológicas, céticas, nós vamos ver que o maior golpe de Satanás é negar a inspiração desse livro aqui. Porque se ele põe em dúvida a verdade da Bíblia, irmão, acabou tudo. Entendeu? Então o irmão Gino sempre falava, parece que o espiritualismo, a seita são ataques, mas na verdade a alta crítica cética é o maior golpe do diabo. Porque se ele nega a inspiração, ele negou tudo. Só nós estamos na ideia, mas segura a ideia.
Eu pedi para os irmãos lerem para a gente notar esse ponto aqui, mas eu vou ler para vocês, se vocês quiserem acompanhar. No 2:4, depois que falou da criação, aí vem assim, ó. Esta é a Gênese. Essa palavra Gênese, que é traduzida, a mesma palavra hebraica no 5:1 para genealogia, é a mesma palavra. Gênese no 2:4, genealogia no 5:1. É a mesma palavra hebraica, toledot, que significa relações. Relações que são documentos de relação. Relação de documentos. Então, a gente pensa que Deus pegou Moisés, sentou e falou assim, ó, eu vou te ditar como é que foi. Aí Moisés foi escrevendo debaixo de inspiração. Não foi assim. A inspiração indica que Deus trabalhou providencialmente até nos documentos que Moisés escolheu. Eu não estou negando a inspiração. Eu não estou dizendo que Moisés fez o relato baseado em contos primitivos, como o ceticismo quer fazer. Eu estou dizendo que Moisés, debaixo da orientação de Deus, separou os documentos. Mas eram documentos. Toledot é documento. A primeira tábua de documento, escrita ainda em argila, foi feita por Adão. Você entendeu? Adão escreveu a primeira tábua de documento. E a primeira tábua vai de Gênesis 1:1 até o 2:4. Aí quando ele termina o documento da criação, que Deus ditou para ele, para Adão, aí Adão coloca esse colofão. Esta é a Gênese do céu e da terra. Este é o Toledot, é o documento que me foi entregue do céu e da terra. Entendeu? Aí, no 2:5, por quê? Porque no 1:26 fala que Deus criou o homem e a mulher, não fala? Aí no 2, versículo 7, fala que Deus cria o homem de novo. E depois cria a mulher. Aí fica esses judeus falando que havia uma mulher anterior a Eva, porque só no 2 Deus cria a Eva e lá já tinha criado uma mulher no 26. Mas não é, irmão. Não é isso que está acontecendo. Isso é lorota judaica. É porque é um outro documento. O primeiro documento foi Deus ditando de forma geral como é que ele criou. Entendeu? Para Adão. O segundo documento é Adão narrando com detalhes a parte dele e de Eva na criação. E esse segundo documento começa no 2:5 e vai até o 5:1. Então o capítulo 2 de Gênesis, se fosse para seguir os Toledot, os documentos que Moisés pegou para compilar o livro de Gênesis, ele iria do 2:5 até o 5:1. Aí do 5:2 começa o terceiro Toledot, que vai até Gênesis 6, versículo 7 a 9. Aí é o Toledot de Noé. Aí é Noé dizendo, Noé escreveu também como é que foi aquela queda nos dias pré-diluvianos. Tá dando para entender? Deu para entender, né? Se os irmãos quiserem depois entender melhor, tem um livrinho também do irmão Dino chamado Prioridade Arcaica de las Toledot. Vale a pena ler também, tá? Bom, mas vamos voltar para o assunto aqui. Isso aqui foi só um adendo para a gente fazer a ressalva, irmãos, da perfeição da Escritura. Portanto, quando você ouvir por aí falar que Adão tinha uma outra mulher chamada Lilith, porque no 1:26, acho que os irmãos já devem ter ouvido essa historinha por aí. No 1:26 tinha uma mulher lá, depois Eva foi criada, aí essa mulher era serpente, ficou com raiva de Eva, inveja de Eva e foi lá trair Adão, se associou ao diabo. Mentira! Eu quero dizer em alto bom som, mentira! Mentira, irmãos. O texto que nós temos é seguro e sagrado. É a mente dos homens enganadas pela serpente que não acreditam na verdade desse texto aqui. Mas vamos voltar lá para o capítulo 5 então. Como é que está aí o 5 depois que vai introduzir, vai começar, né, já terminou o Toledot de Adão e vai ser introduzido agora o documento de Noé. O Toledot de Noé. O que está dizendo aí no 5:2? Homem, aliás, né, o colofão termina no 5:1a. Né? A parte B do versículo 1 já começa o Toledot de Noé. A parte B do versículo 1 de Gênesis. Aí é o documento que começou a ser escrito por Noé. E aí esse documento escrito por Noé, só para os irmãos terem a informação certinha onde está, ele vai até o capítulo 6, versículo 9. Eis a história. A palavra história também é Toledot no hebraico. Eis o Toledot de Noé. O que é o Toledot de Noé? O que foi do 5:1b até o 6:9a.
Esse é o documento que Noé escreveu. E que Moisés foi incorporando. Entendeu? Então, genealogia, gênese, história são as mesmas palavras no hebraico. Toledot. Tá? Mas quando começa o Toledot de Noé, depois do colofon acerca do Toledot de Adão, é dito assim: no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Isso foi no dia que o homem foi criado. Mas como é que o homem ficou? Originalmente ele era a semelhança de Deus, mas como é que ele ficou? Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome Adão. Aí continua. E Adão chamou o seu Adão fêmea de Eva. Tá? Mas Deus chamou os dois de Adão. Isso aqui nos ajuda a entender a Trindade, porque a espécie era uma, mas a espécie subsistia em duas pessoas. Como os dois eram uma única espécie, a espécie é Adão. Mas a única espécie subsiste em duas pessoas. Assim também Deus. Deus é um, mas ele subsiste em três pessoas. O Pai é Deus? Sim. O Filho é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. Mas o Pai é o Filho? Não. O Filho é o Pai? Não. O Espírito Santo é o Filho? Não. Mas os três são o único Deus. Assim também a espécie humana é uma só. Mas ela subsiste em Adão e Eva. Mas como espécie, ambos são Adão. Agora vamos lá. Deus fez, quando criou o homem, a sua semelhança. Porém, depois Adão caiu. Nós sabemos. Aí ele vai gerar um filho. E aí já fala uma diferença que ocorre aqui. Que foi o que a irmã... Desculpa, irmã. A Daniele falou, né? Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Não mais a semelhança de Deus. Porque Adão já tinha perdido a semelhança e a imagem total. Não perdeu tudo, irmãos. Alguma coisa ficou preservada pela soberania de Deus. Mas, irmãos, sabe, só à medida que a gente vai andando com o Senhor e que Cristo vai se formando em nós, vai nos mostrando pela luz dele quem ele é, porque ele é o homem ideal, é que nós vamos vendo o quanto nós perdemos em Adão. Sabe, se um dia a gente pudesse ter um tempo só para fazer um estudo de antropologia do que era o homem antes da queda, o homem depois da queda, o homem depois de Cristo. Bíblico, irmãos, nós vamos ver quanto nós perdemos. Perdemos, irmãos. Esse um irmão já disse, e é verdade, depois que Adão caiu, nós não somos homens, nós somos rascunho de homem. Entendeu? Perdeu. Aí, por causa disso, o homem vendido da escravidão do pecado. Quando chega depois do dilúvio, Deus de novo, né, introduz uma nova dispensação. E aí, quando Noé sai da arca, vamos lá para Gênesis 9 agora. A gente falou para a gente abrir lá. Versículo 1 em diante. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essas ordens foram dadas para Adão lá no começo? Foi repetido aqui, né? Mas vamos continuar lendo, você vai perceber que está faltando uma coisa. O homem consegue se multiplicar, consegue ser fecundo, consegue encher a terra. O que ele não consegue fazer? Que lá quando Deus criou ele, Deus tinha dado a ordem para ele fazer. E aqui Deus não repetiu. Dominar. Por que ele não pode dominar? Porque agora ele é dominado. Porque agora ele não tem mais comunhão nem sacerdócio. Então não pode ter realeza também. Sempre a comunhão por meio do sacerdócio que media aquilo que o homem recebe de Deus é que introduz a autoridade. Por isso que na igreja, a autoridade não é humana. Não é porque um irmão é mais rico ou mais inteligente que o outro que ele é autoridade. Tudo tem a ver com o quanto ele conhece do Senhor. É o conhecimento que flui de Deus através dele que dá a ele autoridade. Sem realeza, sem sacerdócio, não tem realeza. E o homem não tem mais comunhão com Deus, irmãos. Aquela comunhão perfeita está interrompida.
Certo? Então não tem como ter autoridade também. Então Deus, quando vai mandar ele sair, já não manda ele dominar mais. O Senhor não vai jogar a palavra fora. Então esses detalhes são importantes a gente perceber. E nós sabemos, irmãos, aí o que vai acontecer aqui, até a Torre de Babel, a quarta queda do homem, né, a quarta grande queda que aconteceu depois da queda original, é aquilo que está escrito em Romanos 1. Que o homem, a ira de Deus se revela desde o céu contra toda impiedade e injustiça. Impiedade e injustiça. Por que o homem é injusto? Porque ele é ímpio. A impiedade leva à injustiça. O que é piedade? A relação do homem com Deus. E a justiça? A relação do homem com o homem. Por que o homem comete crimes e pecados com o seu próximo? Porque primeiro ele rejeitou a Deus. Quando não está em ordem o relacionamento dele com Deus, a consequência é que fica tudo desordenado entre os homens. Então a ira de Deus se revela contra a impiedade e a injustiça. E aí o que o homem vai fazendo ao longo do tempo? Ele vai se degradando cada vez mais. Rejeita o conhecimento de Deus, não tributa a Deus a glória que é devida, só pode introduzir o caos. E o que vai acontecer? Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Romanos 1 diz, Deus os entregou às paixões infames. Essa é a história humana até Babel. É a história dos povos. A expressão que Paulo usa está no passado. Isso aconteceu em um tempo. O homem foi entregue. Mas, irmãos, você crê que a queda, por mais terrível e trevosa que seja, ela pode anular o propósito de Deus? Louvado seja o Senhor que não. Então o que Deus faz? Deus faz um trabalho. Ele vai, separa Abraão, para por Abraão começar a preparar novamente aquela linha central do seu propósito. Ter um reino de sacerdotes. Que possa ter sacerdócio restaurado para introduzir o reinado. Está dando para entender? Isso ele faz por meio de Abraão. E em Abraão, para encurtar a história, a gente não vai ler por causa do tempo, claro, mas os irmãos conhecem, já leram bem Gênesis. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó introduz as 12 tribos na história. Seus 12 filhos, 12 patriarcas, e produz 12 filhos. Só que aí tem um conceito, irmãos, que é o seguinte. Devido ao fato de... Olha só que coisa. O homem, para ter sacerdócio realiza, ele precisa estar vinculado a Deus. E Deus deseja alcançar todos os homens para isso. O desejo de Deus é que todos os homens sejam introduzidos. Mas ele tem que começar, irmãos, sabe, com um ponto de contato, com aquele que realmente cumpre a condição para isso. Aquele que cumpre a condição para isso recebe de Deus o que Deus chama de primogenitura. A primogenitura dá ao homem escolhido por Deus, se ele cumprir os critérios de Deus, a posição de ter nessa pessoa restaurado sacerdócio, realeza e uma porção dupla de herança. Isso é o que a primogenitura dá. Por quê? Por que primogenitura? Porque tem o conceito do mais elevado. E Deus trabalha com essa questão de primogenitura porque Cristo é o herdeiro. O primogênito é aquele que herda por ser o mais elevado. Quem é o mais elevado dentro do propósito de Deus? Seu próprio filho. Cristo não é o herdeiro de todas as coisas? É ou não? Ele é. Então, por meio de Cristo como herdeiro, em Cristo Deus vai fazer a primogenitura alcançar os demais homens. Mas Deus então vai trabalhar esse princípio da primogenitura no Antigo Testamento. Ele vai sempre trabalhar em cima dessa linha. Que o primogênito possa restaurar esses 3 pontos que o homem perde quando perde a comunhão, perde o domínio e não tem como ter herança, que é a porção dobrada. Deu para entender? Aí o que acontece? Por meio de Jacó, as 12 tribos vêm, as 12 tribos formam a nação de Israel. E o que Deus fala acerca de Israel quando ele vai restaurar Israel do Egito? Quando ele vai tirar Israel debaixo da escravidão? Os irmãos lembram o que ele mandou Moisés dizer para Faraó? Vamos lá em Êxodo 4? A gente leu lá. Vamos voltar lá e vamos ler de novo. Querido Senhor, amém.
Êxodo 4. Vamos ler. Versículo 21 e 22. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Irmãos, duas coisas estão percebidas aqui. Se Israel é o primogênito é porque Deus tem outros filhos. Israel vem primeiro, mas não é o único. Deus amava os outros povos também. E o trabalho que Deus vai fazer com Israel como primogênito é para alcançar os demais povos. O primogênito ganha um privilégio, e o privilégio dele é ser canal para que os outros sejam alcançados nele. Assim como o Senhor Jesus, o primogênito, o herdeiro, e nele nós somos alcançados. Deu para entender? Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender aqui. Deus não faz acepção, ele não quer salvar só Israel. Deus criou o homem, não Israel, à sua imagem. É porque o homem caiu que Deus tem que agora escolher Israel, fazer um trabalho com Israel, para de Israel alcançar de novo os homens. Dá para entender isso, irmãos? Então nós vemos aqui um amor de Deus. Se Deus considera Israel, eu estou falando da nação, seu primogênito, é porque as outras nações serão também colocadas na posição de filhos. Mas é por meio desse Israel. O propósito de Deus é esse. Israel é meu filho, meu primogênito. Agora olha que interessante, o primogênito de Deus, o destinado a governar, a ter o reino, estava onde? Governado, escravizado pela nação que era na época a maior potência da terra, o Egito. Aí Deus fala assim: como que eu, sendo o soberano Yahvé, o criador de todo o gênero humano, tenho meu filho, meu primogênito, a nação eleita, escravizado por uma outra, não fazendo valer os direitos de primogenitura do pacto feito em Abraão? Então agora, Faraó, deixa ir meu filho, meu primogênito. Se você não fizer isso, o Egito vai ficar sem primogênitos. Forte, né? Agora, irmãos, eu pedi para a gente ler isso aqui só para nós então vermos uma coisa. Deus vai trabalhar com esse povo, e isso vai chegar a nós, a igreja, e a igreja está sendo habilitada para isso, e é para isso que existe a igreja no sentido universal, é para isso que existe a igreja no sentido local, é para isso que nós temos que ver as relações do reino na igreja, que é o que nós vamos ver se o Senhor assim permitir. Deus vai trabalhar nessa linha com esse povo durante todo o Antigo Testamento. Tudo que eles sofrem ou recebem de bênçãos está ligado a isso aqui. A reter ou perder a primogenitura. Agora, como a gente viu, a primogenitura incluía sacerdócio, realeza e porção dobrada, certo? Tem muitos textos da Bíblia que dá para a gente ver isso. Mas eu pedi para nós lermos Crônicas para a gente ver dois aspectos que já aparecem ali. Quando Jacó teve os 12 filhos, quem era o primogênito dele? Rúben. Rúben era o mais velho, né? Mas ele ficou com a primogenitura? Não. Por quê? Porque ele pecou. Ele fornicou com a madrasta, com a concubina de Jacó. E esse pecado fez com que Jacó tirasse a primogenitura dele. E aí essas duas coisas, né, que era realeza e sacerdócio, foram passados para outra tribo. E o filho mais excelente, que recebeu a porção dupla, ou seja, a primogenitura que era para ser tudo de Rúben, tudo isso viria sobre a cabeça dele, sobre a tribo dele. Dele viriam sacerdotes, dele viriam os reis, e ele teria a maior porção de terra em herança. Mas quando ele profanou isso, ele perdeu essas três coisas, e esses 3 quinhões foram repartidos em outros 3 filhos de Jacó. A parte mais excelente da primogenitura, que era a herança dupla, foi dada a José, o filho mais amado. O poder de governar, a Judá. E Levi acabou ganhando o sacerdócio, porque na hora em que era para se posicionar, ele foi correto em se posicionar por Deus. Então ele ganhou o sacerdócio. Mas, irmãos, o propósito de Deus era... Você está entendendo? Rúben nasceu destinado a ter tudo isso. Ele estava destinado a ter tudo isso.
E através dele as outras tribos iam também ganhar isso, e através das outras tribos, todas as nações da terra. Mas agora já ocorreu uma inversão aí. Então vamos voltar lá em Crônicas para a gente ver. Eu estou pedindo para a gente ler, irmãos, porque o meu principal desejo, que eu creio que é o do Senhor para nós, é que nós entendamos essas coisas. Né? Senão nós ficamos falando... Eu sei que os irmãos conhecem essas coisas, eu falo, a minha primogenitura no Senhor, o meu direito de primogenitura, mas nós não lemos, às vezes não sabemos tudo que implica, irmão. O peso disso. Que peso isso tinha? Então, em 1 Crônicas, vamos lá de novo. Capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Israel aqui é Jacó, o Israel individual, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José. Então quem eram os filhos de José? Efraim e Manassés. Efraim e Manassés, Manassés era o mais velho e Efraim era o mais novo. Só que Jacó também inverteu as mãos na hora de abençoar e pôs Efraim na frente de Manassés. Ainda assim, todavia, Efraim se tornou a tribo mais forte do Reino Norte e Manassés recebeu uma porção dupla de terra na Transjordânia e da além do Jordão. E assim, a maior porção de terra do reino de Israel foi dada aos filhos de José, e por meio dos seus filhos, José ficou sendo o filho mais privilegiado. A herança, a riqueza da terra. Né? Mas ainda assim, o reinado foi dado a uma outra tribo. Lá em Gênesis 49, Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz, sobre o pescoço dos teus inimigos. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se como o leão e como uma leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. A ele obedeceram os povos. Então, quer dizer, a primazia do reinado está com Judá. O cetro ali é o bastão tribal. A tradução hebraica, o hebraico fala bastão tribal. Bastão tribal é a primazia de liderança entre todas as tribos. Na força bélica e na força de governo, é Judá que determina. E esse domínio será dele até que venha Siló, até que o pacificador venha. Estará com Judá. Está vendo, irmãos? Levi, na bênção de Jacó, não herdou nada, porque Jacó lembrou do erro que Levi e Simeão fizeram com os siquemitas, né? E ele ficou sem bênção. E Jacó falou assim, maldito seja o furor de Levi e de Simeão. Dividi-los-ei em Jacó, eu os espalharei em Israel. E de fato, Levi nem terra teve. Uma parte da maldição de Jacó se cumpriu. Levi não teve terra. Você sabia disso? Levi não herdou terra. E Simeão também ficou sem terra. Você sabe onde caiu o quinhão de Simeão? Leia Josué, do 10 ao 18, os irmãos vão ver. Qual foi o quinhão de Simeão? Foi dentro de Judá. Ele não tinha uma terra que era dele mesmo. Então, irmãos, coisa séria. Nós vamos ver se o Senhor der tempo, mas tem duas coisas aí que a gente tem que aprender. Pecados de concupiscência não refreados entre nós. E ira descontrolada, estupim curto, o irmão de pavio curto. Cuidado, irmão. Essas duas coisas levaram aqueles filhos a perder a primogenitura. E o Senhor Jesus repete isso lá em Mateus 5, quando ele está falando do caráter do reino, ele condena as duas coisas de novo. Deus sempre condena as duas coisas. Porque no que tange a dignidade da família real, a expressar o caráter de Deus, nada danifica mais o testemunho do Senhor entre nós do que nós sermos pessoas promíscuas. Isso traz um terrível dano à glória de Deus. E sermos irmãos do pavio curto. Porque a ira pode virar ódio e o ódio vira assassinato. Ah, mas crente não tem isso, você que pensa. Estuda a história da igreja que você vai ver crente até queimando o outro no fogo. Você acha que tem direito à herança, irmão? Teve um desses reformadores aí que pôs o outro no fogo. Aí tem um irmão chamado Rick Joyner,
não vou falar, não vou ser dogmático, mas é um irmão sério, ele teve algumas visões sobre o tribunal de Cristo e na ala dos disciplinados ele estava vendo um dos reformadores lá. Ele falou, você está aqui. Ele não cita o nome do reformador no livro por respeito. Estava lá o grande reformador europeu. O que você está fazendo aqui? Então, minhas obras não condizeram. Irmãos, essas coisas não pode, como Paulo fala, nem ser nomeado entre nós. O Senhor volta a repetir no Sermão do Monte, nas condições para o reino. Esses dois problemas. Quando Jacó fala para Rúben, tu és meu filho, meu primogênito, mais excelente em altivez, impetuoso como a água. A palavra impetuoso no hebraico ali é efervescente, é entrando fácil em ebulição. Mas a ebulição não está falando ali de quentura, de braveza, mas de ser dominado por paixões. Ele era um homem extremamente passional e dominado pela passionalidade. E por isso subiu ao leito do Pai. Foi tanto que não conseguiu segurar. Não serás o mais excelente. Nunca deixou de ser filho, irmão. Nunca deixou de ser filho. Isso é um ponto importante a se alientar. Nunca deixou de ser filho. Mas herdeiro, não foi. E na bênção de Moisés, ele não só não deixou de ser, ele perdeu a herança, mas como também os homens da tribo dele diminuíram de tamanho. E Moisés tem que fazer uma intercessão por ele em Deuteronômio, capítulo 33, quando Moisés está dando as bênçãos das tribos. Moisés, o mediador do pacto, ora por Rúben, falando, viva Rúben e não morra. Estava em perigo de ser diminuído e morrer. Que Rúben viva e não morra. Ó, Yahvé, não sejam poucos os seus homens. Mas se você estudar todos os censos da história de Israel, Rúben nunca mais cresceu de tamanho. Irmão, essa palavra é dura e forte, mas é para nós levarmos a sério. Eu chego a falar para mim isso, porque isso causa em mim tremor. Nós também não podemos deixar de ser filhos de Deus, graças ao Senhor. Mas se nós vamos ter direito à herança, irmãos, é outra coisa. Quando em Hebreus 12, nós vamos continuar lendo os textos que a gente leu aqui, mas eu sinto do Senhor de falar essas coisas aqui. Quando Hebreus 12 está fazendo menção da primogenitura, ele cita dois personagens lá, se os irmãos lerem com cuidado. E não haja entre vós nenhum profano ou fornicário, como foi Esaú. Mas se você pegar a tradução grega, o profano está falando de Esaú. O fornicário teria falando de quem? Esaú cometeu problema de fornicação? Não. Mas teve um outro filho que perdeu a primogenitura por fornicação. Quem? Rúben. Então tem um personagem oculto ali que está se referindo a Rúben e tem o profano que foi Esaú. O que é profano? É não dar o valor devido ao que merece receber valor. É você considerar o santo comum. Isso é profanar. E o que é fornicar? A fornicação ofende o governo de Deus estabelecido entre os homens. Prejudica essa questão da imagem de Deus em nós. Nos faz parecer animais. E depois nos desce ao nível dos demônios. E o livro de Provérbios fala que o adultério e a fornicação é o pecado dos refaíns. Pecado de quê? Dos refaíns. E aquele que segue por esse pecado vai terminar no abismo como eles. Refaíns são gigantes, né? É uma da raça dos nefilins. Então, irmãos, isso é muito sério. Tudo isso aqui está na palavra. De fato, Levi não ganhou terra. Bendito seja o Senhor, porque na sua misericórdia, ele não herdou terra. De fato, ele ficou sem terra. Simeão ficou sem terra. Mas quando Moisés desceu do monte e falou, quem é do Senhor, vem até mim. Quem foi a primeira tribo que se levantou para fazer justiça e vindicar a glória de Deus? Os levitas. Então, agora olha que coisa interessante aqui. O misto de misericórdia, como diz o irmão Witness Lee. Quando foi para fazer o que era errado, Levi foi rápido no seu ardor de ira. Ele matou sem misericórdia junto com Simeão, siquemitas. E ficou sem terra por isso. A parte da terra ele não podia receber mais. Porque Jacó falou, maldito seja o seu furor.
Eu os dividirei em Jacó, eu os espalharei em Israel. Você pode ver que até, além de Levi não ter terra, Simeão não ganhou terra também e eles não tiveram contato mais um com o outro. Então terra ele não podia ter. Só que quando chegou na hora de ser rápido também para se arrepender e se voltar para Deus, quem foi o primeiro que fez isso? Levi. Quando Moisés desceu e o povo estava entregue ao pecado e a idolatria do bezerro de ouro, e Moisés ficou fora do arraial falando, quem é do Senhor, vem até mim. Quem foi o primeiro que reagiu? Eu queria ter tempo para ler tudo isso, mas eu sei que os irmãos lembram da história. Levi foi o primeiro. Aí Moisés, para testar a fidelidade, irmãos, falou assim, agora cinja cada um a sua espada. É duro, hein? Cinja cada um a sua espada e mate seu irmão. Por quê? Eles vão ter que matar as outras tribos parentes deles. É dito no texto que aqueles homens que temiam a Deus entraram para dentro da tenda quando Moisés repreendeu, mas tinha um grupinho lá de 3.000 homens, os líderes da rebelião, que ficaram lá, fora da tenda, com o nariz empinado. Levi passou a mão na espada e Moisés fala de forma poética em Deuteronômio. Ele disse naquele dia, Levi falou, disse a seu pai, não o conheço. Disse a sua mãe, nunca vi. E passou a espada, irmão, porque ele se preocupou no ardor de zelo mais com Deus do que com suas afeições naturais. Então aqui tem um princípio. Se você é um irmão de pavio curto, como Levi era, não use isso para a carne, que vai dar errado. Mas use esse pavio curto para Deus. O que eu quero dizer aqui? Pegue todo esse ardor que você tem e canalize para buscar o Senhor. Seja quente e absoluto por Ele. E isso vai redundar em bênção. Ah, irmão, mas eu não consigo. Então, tudo bem, irmão, você não consegue. Mas peça para o Espírito Santo tratar esse temperamento e virar essa vara do avesso. Se você pegar na cabeça, vai te picar. Mas se você virar do contrário, ela vira vara na sua mão. Com ela você vai fazer os milagres de Deus. Então, o Senhor quer nos usar, irmãos. Ele não quer que a gente pegue essa natureza que está dentro de nós e canalize porque é errado, porque é contra o seu propósito. Mas se eu sou um irmão firme, não tenha vergonha de ser firme, de ser duro, entenda o que eu estou falando, duro, eu estou falando de ser exato. Mas ponha isso na mão do Senhor. E aí quando chegar a hora de ser absoluto, Ele vai dizer para você no que você vai canalizar isso. Levi acabou ganhando o sacerdócio, porque na primeira que ele perdeu a terra, na segunda ele canalizou no lugar certo e o sacerdócio foi dele. Aí Moisés fala assim em Deuteronômio 33, dá, ó Deus, o teu urim, o teu tumim ao homem teu fiel, teu fidedigno, a quem provaste em Meribá, aquele que disse a sua mãe, a seu pai, nunca os vi, guardou os teus estatutos, ensinou os teus juízos a Israel, ofereceu holocausto às tuas narinas. E Levi ganhou, né? Então, irmãos, os irmãos estão vendo? Isso é princípios que nós temos que pegar para a nossa vida espiritual. Cuidado com a ira pecaminosa. Irai-vos e não pequeis. Tem uma ira que é pecado. Tem uma ira que é por Deus. E cuidado com o pecado. Porque pode perder, irmãos. Não vai deixar de ser filho, mas pode perder. Israel, então, era primogênito de Deus. Só um detalhe, irmão. Quanto tempo eu tenho? Já acabou. Pode falar, tá? Eu tenho aqui. Pode falar. Tá. Amém. E tá, sou resignado aos irmãos aqui. Tá? Então, quando Israel era o primogênito de Deus, irmãos, os filhos tribais de Jacó um recebe realeza, o outro recebe sacerdócio e o outro porção dobrada de terra, certo? É o que a gente está vendo aqui em 1 Crônicas. Só que lá em Êxodo, quando Deus estava chamando a nação, Deus disse que a nação era seu primogênito. Então a nação de Israel, entenda o que eu vou dizer aqui, ela também tem que ter, a nação inteira, sacerdócio, realeza e porção dupla de herança. Está dando para entender? E Deus queria isso para a nação de Israel? Queria. É que depois, com a sequência da história e Deus sendo onisciente, ele sabe que nem toda a nação vai herdar isso.
Mas ele coloca os termos, irmãos, ainda em porta de misericórdia aberta, quando ele chega Israel diante dele no pacto sinaítico, o que ele diz em Êxodo 19? Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos cheguei a mim em asas de águia. Agora, porque sempre a questão do sacerdócio da realeza depende de obediência, a redenção não depende de obediência, depende de Deus fazer por nós, mas a herança depende da nossa obediência. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então vós me sereis um reino de sacerdote e nação santa. Ó, realeza, sacerdócio e realeza de novo. Para que Deus está querendo fazer deles sacerdócio e realeza? Para que Deus fosse expresso por meio deles e alcançasse as outras pessoas e para que eles tivessem a condição de exercer o domínio de Deus sobre a terra, sendo a nação mais poderosa no mundo. A mesma coisa está de pé. Só que ainda tem um outro aspecto que Deus tem que dar para eles, a porção dobrada da herança. Não é verdade? Ele não falou que Israel era o primogênito? Se é primogênito, se o pai é rei, a realeza é dada para esse primogênito. Se tem sacerdócio envolvido, é dado sacerdócio. E tem a porção dobrada de herança. Não é verdade? Agora, irmãos, vamos lá em Êxodo 19, então. Eu quero que os irmãos leiam comigo, porque é importante. Versículos 5 e 6. Agora, pois, se, é condicional, tem a ver com herança, é condicional. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes. Você vê a realeza e o sacerdócio unidos. E nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, em Deuteronômio, Deus diz que se eles guardassem a aliança, nenhuma nação ia poder resistir diante deles. Isso indica que eles teriam domínio. E tem uma expressão em Deuteronômio 28, os irmãos podem procurar depois, que Deus fala assim: vocês vão ser sempre cabeça e não cauda. Eu já vi crente lendo esse versículo para cristão, mas não é para cristão isso aí, viu, irmão? Não é para nós não, viu? Ah, irmão, se você obedecer ao Senhor, a sua mesa vai ter fartura. Perseguirás, sairás contra o seu inimigo, eles virão por um caminho e por 7 vão fugir de você. Aí, irmão, o crente começa a orar, cantar sabor de mel, vira tudo essa confusão aí. Começa a orar contra o inimigo. Tem uma prima que orou para Deus matar uma pessoa com base nesses versículos aí. Irmão, aquilo ali é para a porção, é para a herança terrena de Israel, é o pacto de Deus com Israel. Nós vamos ver que Deus tem um pacto superior de herança para nós, mas é espiritual. Agora Israel, ele está falando lá. Então, como primogênito, eles teriam a realeza, eles seriam a nação preeminente do mundo. Certo? O que mais? Eles seriam sacerdotes, porque Deus ia utilizar a nação para alcançar os outros povos. E eles também deveriam ter a porção dobrada. Tá, agora, aqui aparece em Êxodo a porção do sacerdócio da realeza. Onde está a porção dobrada? Eles têm que ter 2 campos, porque o primogênito recebia uma porção dupla. Não era só uma porção de herança, mas uma porção dobrada de herança. Tem que ter 2 aspectos de herança, então, para eles. Onde está? Em Êxodo só apareceu o sacerdócio e a realeza. Onde está a porção dupla? Na verdade, Deus já tinha prometido essa porção dupla lá em Abraão. Vamos lá em Abraão, para a gente ver. Abraão, lá em Gênesis 22.
capítulo 22, versículo 15 e 16. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, ou seja, você me obedeceu de forma absoluta, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência. Então vai ser uma vasta descendência com essa porção de herança. Vai possuir algo muito grande. Não é só a realeza do sacerdócio, mas é uma herança grande para uma grande descendência. Mas essa descendência é comparado a 2 níveis. O que diz aí? Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Não é isso? Agora, a areia da praia do mar é algo que lembra a terra. E as estrelas do céu? Que lembra o céu. Então, olha o que Deus está prometendo aqui para Abraão, irmãos. Na verdade, a gente vai ver. Deus está prometendo que em Abraão, a descendência dele receberia como herança uma porção dupla. Receberia o reino sobre a terra, sendo a nação mais poderosa da terra, e receberia também um reino na esfera celestial, que é o reino dos céus, em glória. Uma parte da descendência seria de nação terrena com bênçãos terrenas. A outra parte seria de filhos glorificados com glória celestial, herdando os céus. E a bênção para todas as nações da terra, né? E alcançar todas as nações. E por meio disso, todas as nações iam ser alcançadas. Está vendo? Você está vendo? Então, o que é a porção dobrada que Israel ia receber? Israel ia receber o reino terreno em Canaã, mas uma parte dessa nação Deus elevaria para receber a glória celestial. E assim, a porção dupla está entregue. Sacerdócio, realeza e porção dupla de herança. Deu para entender aqui, irmãos? Agora, vamos avançar um pouquinho mais. Talvez alguns minutos mais. Quando chega a hora de Israel herdar a primeira porção, que é a porção terrena, o que aconteceu? Eles estavam no deserto de Cádiz. Números. Vamos lá em Números. Quando o oferecimento da terra foi dado a eles, vamos ler o 12 e 16 para falar onde eles estavam, né? Capítulo 12 de Números, versículo 16, aí começa o 13. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. O deserto de Parã, que é uma parte mais grande do deserto, eles estavam ali no deserto de Parã. Mas dentro do deserto de Parã tem uma localização mais específica, mais central, chamado Cádiz. E é onde ocorre esse ponto clímax na história de Israel. Sabe quanto tempo tinha de Cádiz até a entrada de Canaã? Sabe quanto tempo mais eles tinham que andar a pé para entrar na terra? Se os irmãos forem lá em Deuteronômio 1, vai estar falando que é a jornada de 11 dias. Desde Cádiz até as Campinas de Moabe. Eles só iam andar mais 11 dias. Iam entrar na terra. Sabe o que está acontecendo aqui? Eles estão na porta da terra. Eles estão na porta da parte terrena da herança. Deus está oferecendo a herança para eles. Como nação primogênita que eles eram.
E aí os irmãos sabem o que acontece. É mandado 12 espias, os espias espiam a terra, voltam, e o que eles fazem? 10 espias difamam a terra, difamam a herança, rejeitam a terra. Irmão, essa terra apontava para algo lá na frente. Aí sabe o que Deus faz? Bom, primeiro Deus fala que vai destruí-los, né? Moisés intercede pelo povo. O Senhor fala, olha, já 10 vezes esse povo se rebelou contra mim. Portanto, agora eu juro. Irmãos, Abraão se tornou herdeiro com juramento. Seus descendentes foram deserdados com juramento. Isso é sério. Seus descendentes foram deserdados, não ouviram. Com juramento. Para Abraão ser feito herdeiro, com parte da nação, foi com juramento. Mas para a parte desobediente, foi deserdada com juramento. Nunca deixaram de ser salvos. Estavam debaixo do sangue do Cordeiro. Tanto é que quando Balaão vai amaldiçoá-los, Deus põe bênção no lugar da maldição. Mas a herança, irmãos, o Senhor, olha que coisa séria, o Senhor jurou. O Senhor falou, tão certo como eu vivo. Aí ficou sério. E como toda a terra se encherá da minha glória. Nenhum dos homens que for espiar a terra e dos homens que a infamaram entrarão nela. Seus cadáveres cairão prostrados no deserto. Eu os deserdarei. Presta atenção nessa expressão. Eu os deserdarei. Aqui em Números 13, então, acontece esse envio. Chega no capítulo 14. Vamos ler do 20 em diante no 14. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhes perdoei, falando para Moisés. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória de Jeová, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que a desprezaram haverá. Agora você fala assim, mas Deus não prometeu com juramento que eles iam herdar? Prometeu, mas o povo herdou. Quem não herdou foi a parte desobediente do povo. Dá para entender? A nação entrou. Não entrou a velha parte da nação. Deus não foi infiel. Ele cumpriu o que com o juramento ele prometeu pela obediência de Abraão. Para que aqueles que obedeceram como Abraão também entrassem. Os de 20 anos para baixo, exceto Josué e Caleb, da geração de 40 para cima. Mas o resto, irmão, tombou tudo no deserto. Com juramento também. Com juramento. Então, quando Deus foi fazer o oferecimento da parte terrena da herança, a glória de Jeová estava entre eles no tabernáculo. A Shekinah era visível. Irmão, você já pensou? Eu tenho hora que eu fico pensando nisso. Era mais ou menos 1,5 milhão de pessoas no deserto. Aquela nuvem saía de cima do propiciatório, passava pelo Santo dos Santos, estendia-se sobre o tabernáculo e formava um dossel, uma nuvem gigante que cobriu o povo todo, oferecendo proteção do calor. E de noite, diz que aquela nuvem começava a virar uma coluna de fogo. Já pensou o que era isso? Uma coluna de fogo para esquentar 1,5 milhão de pessoas. Eles vendo Deus visível, de glória, caminhando no meio deles. E eles tiveram coragem de dizer, o Senhor tem más intenções contra nós. O Senhor nos tirou de uma terra que mana leite e mel. Olha só, chamaram o Egito de terra que mana leite e mel. E agora quer nos matar, nos introduzindo nessa terra. Quando, irmãos, a parte terrena foi ser oferecida para eles, eles desprezaram ela e foram deserdados. Um remanescente foi poupado e entrou, mas o povo foi deserdado, o povo incrédulo foi deserdado. Então veja o paralelo, quando a parte terrena do reino foi oferecida, Deus estava visível entre eles. E quando a parte celestial do reino começou a ser oferecida, quem estava entre eles? Quando que a parte celestial começou a ser oferecida? Quando veio João Batista e o Senhor Jesus.
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja, Jeová estava entre seu povo quando a parte terrena foi oferecida. Deus estava encarnado mais uma vez entre seu povo para oferecer a parte celestial. Os irmãos estão vendo o paralelo? Mas assim como eles não creram lá com Moisés no deserto, quando o próprio Emanuel, Deus encarnado, veio oferecer o reino, a parte celestial do domínio do reino, eles creram. A rejeição foi muito pior. Porque com Moisés, eles rejeitaram, e Moisés não morreu. Mas o Senhor Jesus eles rejeitaram e crucificaram. Então aqui, eu acho que essa introdução, porque esse aspecto de glória futura, celestial, terreno, isso a gente vai falar, se Deus permitir, no fim de semana. Eu só estou falando isso aqui para a gente fazer uma ponte, para nós vermos a posição da igreja em relação ao reino e falarmos dos relacionamentos do reino na igreja hoje. Tá? Então nós vamos parar por aqui, eu vou pedir só mais alguns minutinhos. Nós vamos lá no texto de Mateus agora. Antes de ler Mateus, nós vamos ler Daniel. Porque nós temos que entender, irmão, explicar o que é reino dos céus. Reino dos céus, na cabeça do cristianismo, eu já tenho falado em alguns lugares, tem a ver com uma luz, numa dimensão, com anjinhos tocando harpa, ou um lugar que você vai quando você morre. Mas essa não é a ideia bíblica de reino dos céus. Reino dos céus significa um período em que os céus visivelmente começam a dominar sobre a terra. Porque para cumprir o pacto em Abraão, os seus descendentes, eles têm que governar a terra e o céu. Tem que ter uma parte da descendência que herda a terra, tem que ter uma parte da descendência que herda os céus. Bênçãos celestiais. E olha, irmãos, olha que coisa séria isso aqui. As duas partes foram oferecidas para Israel. As duas partes. A porção terrena foi oferecida para eles no deserto. A porção celestial foi oferecida quando o Senhor Jesus veio. Mas eles desprezaram a porção terrena e desprezaram a porção celestial. E quando a porção celestial foi desprezada para eles, então quer dizer que o propósito de Deus não vai se cumprir? De jeito nenhum. Sabe o que acontece? O Senhor Jesus morre e a sua morte abre a porta para que nós, os gentios, nos tornemos a parte celestial de Abraão. Então a igreja vai herdar a parte celestial. Aliás, os vencedores da igreja. Porque, infelizmente, a igreja também não corresponde. Mas se a igreja não corresponde, os vencedores da igreja correspondem. E a fase da igreja agora é uma preparação para essa era. Quando filhos de Abraão, que eram só carne, vão finalmente ser glorificados para se assentar acima dos anjos. É por isso que as coisas e as exigências do Senhor para nós aqui são tão grandes. Aquela parte da descendência dos judeus remanescentes que verem o Senhor Jesus voltar, vão herdar a parte terrena. Mas os vencedores da igreja, irmão, que é a descendência espiritual de Abraão, por meio de Cristo nós somos enxertados em Abraão, nós vamos herdar o que Israel perdeu. Porque quando eles desprezaram a pedra rejeitada, que o Senhor Jesus falou, a pedra que os construtores rejeitaram, e eles rejeitaram o Senhor Jesus, o Senhor falou, portanto vos digo, o reino de Deus vos será tirado. E entregue a outro povo. Quem é esse povo? Nós. Amém? Amém? Somos nós, irmãos. Os judeus não produziram o fruto que Deus queria. Os construtores rejeitaram a pedra, mas a porta ficou aberta para nós. Claro que dentro do desígnio de Deus isso já era algo que ele estava determinado a fazer, porque ele sabe por onisciência tudo. Mas a questão é, Israel poderia sim ter herdado a terra e o céu, e por meio dele mais tarde nós sermos alcançados. Agora, como eles perderam, nós vamos entrar antecipado. Você vê que coisa? Nós vamos entrar na parte que eles desprezaram. Então, irmãos, nós não podemos brincar com as promessas de Deus, com o pacto de Deus. Nós não podemos brincar. Então, quando chega aqui, eu pedi para a gente ler Daniel 7. Falando desse tempo, porque veja, a parte terrena, eles herdaram depois, a geração nova entrou na terra. Nós sabemos que tanto
o reino sul de Judá como o reino norte desobedeceram. O reino norte foi cativo primeiro, o reino sul foi levado cativo para a Babilônia, voltaram, mas mesmo assim a condição não era a mais ideal. Então agora chegou o tempo de Deus fazer o oferecimento da parte celestial, porque a porção dupla da herança de Abraão tem que ser concretizada. E agora no Novo Testamento o Senhor Jesus vem e começa a oferecer. Mas para poder ter a noção do que é essa parte celestial, nós temos que ir para Daniel 7, porque o conceito de reino dos céus começa em Daniel 7. E nós não vamos entender o que é reino dos céus sem ler Daniel. Vamos lá. Daniel capítulo 7. Senhor amado. Quando Daniel está tendo o sonho das 4 bestas e do governo do Filho do Homem, no versículo 14, vamos ler o 14, depois o 20. Vamos começar no 13. Eu estava olhando, o 13, nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, o Filho do Homem se dirigiu ao ancião de dias. A gente sabe, isso aqui é o Deus Filho e Deus Pai. Foi-lhe dado domínio ao Filho do Homem, que se achegou ao ancião de dias. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino. E o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui está falando do Senhor Jesus, como descendente de Abraão, pelo remanescente judeu, cumprindo a parte terrena. O remanescente judeu vai ser parte do reino messiânico, e portanto a primeira parte está segura no Senhor Jesus. Agora vamos ler o versículo 20, tem uma diferença no versículo 20, que também é reino do Filho do Homem, mas é uma outra seção. Olha o que está escrito no versículo 20, na verdade 21, né? O 21. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra ele, está falando do anticristo. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Irmãos, é que, como eu falei, né? A tradução muitas vezes faz a gente não ver uma verdade que está dentro do texto. Já tenho falado isso para os irmãos algumas vezes. Aqui onde está a expressão, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. Quem aqui leu, comprou o livro As Grandes Profecias do Pember, sabe como que o irmão Pember, na sua erudição do hebraico, viu que esse versículo é no original. Tanto ele como outros irmãos. Lang também. Santos do Altíssimo, na verdade a expressão é os santos dos lugares altos, dos lugares celestiais. Então no 14 é falado de uma parte do Messias reinando sobre os povos da terra. Aqui já é dito que quando o ancião de dias vem, faz justiça, é a vinda do dia de Deus, quando Deus vai tomar o domínio dos homens para poder julgar, para ele julgar, ele vai fazer justiça aos santos dos lugares altos. Quem são esses? Quem são esses? Os santos dos lugares altos? Os santos dos lugares celestiais. Somos nós. Amém? O que Paulo falou? Que nós estamos sendo preparados para julgar os anjos. Os santos dos lugares altos. E chegou o tempo em que esses santos dos lugares altos possuíram o reino. Então tem uma parte do reino que é lá em cima. Tem uma parte do reino que é aqui embaixo. Porque o pacto de Abraão é porção dobrada. Se não deu para se cumprir tudo com os judeus, os gentios são filhos de Abraão pela fé. Vai cumprir, irmãos. E dá para entender o nosso privilégio? Nós pegamos a parte mais gloriosa. Nós ficamos com a parte mais gloriosa. Isso não alegra seu coração? Amém. Os santos dos lugares altos. Aí depois ele volta a repetir no versículo
Acho que 27. 27? 25? 25 também? Aguará os santos do Altíssimo. Aguará os santos do Altíssimo. No 25 eu tenho que conferir se a expressão é Altíssimo ou é Santos dos Lugares Altos. Mas no 27 aparece de novo, onde está escrito Santos do Altíssimo. Eu sei que lá, segundo o irmão Pember e Lang, a expressão hebraica também é os Santos dos Lugares Altos. Né? Então, mas provavelmente também, viu, irmão Diego? Provavelmente. Depois a gente pode conferir. O versículo... A expressão está a favor dos santos de Elion. Os santos de Elion. Então, o Altíssimo. Mas essa terminação aí no hebraico não indica a natureza de Deus, mas a natureza do lugar de onde os santos são. É isso que os tradutores não viram. E os irmãos perceberam. Então, no 27, eu vou pedir para ler o 27, só porque é onde eu tenho certeza que a expressão aparece. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo. Agora presta atenção como ele coloca aqui. Ao povo dos santos dos lugares altos. Então você tem o povo que domina sobre os reinos da terra. Quem é esse povo que domina sobre os reinos da terra? Os judeus. E esse povo que domina sobre os reinos da terra estão submetidos aos santos dos lugares altos. Então o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, que domina sobre os santos glorificados nos lugares altos, e os santos glorificados nos lugares altos reina sobre os judeus, que se tornaram finalmente os reis da terra. Deu para entender, irmãos? Vamos ler Isaías também. Isso é o reino dos céus. Quando a Bíblia fala de reino dos céus, é o período em que os céus passam a governar de forma visível sobre a terra. Em Mateus, o Senhor Jesus começa a oferecer esse reino para eles. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas eles não se arrependem. Eles blasfemam contra o Espírito Santo e crucificam o Senhor. E a nação é deixada num estado de dureza, de incredulidade. Irmão, isso é chave para nós lermos o Evangelho de Mateus, as epístolas e tudo que está escrito no Novo Testamento. Senão nós não vamos entender o mistério do endurecimento de Israel. Nós não vamos entender a salvação de Deus para os gentios, para a igreja e os tratos de Deus com os judeus. E a Bíblia, eu vou dizer, irmãos, fatalmente vai virar uma confusão para nós. Quando o Senhor Jesus chegou falando do reino estar próximo, está em iminência, era desse domínio celestial sobre a terra de forma visível, que ia acontecer se eles crescem ali. João Batista veio, eles não creram. O Senhor Jesus chegou a falar que João Batista era o Elias, se eles tivessem crido, mas porque eles não creram, João Batista só fez parcial. O outro Elias verdadeiro vai ter que voltar no fim dos tempos, antes do reino em poder. Quando Jesus estava expulsando aquele demônio, em Mateus 12, ele falou, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque é chegado sobre vós o reino. Então, milagres e sinais do Evangelho de Mateus é para Jesus conclamar seu messianismo, querendo dizer, vocês vão aceitar o rei e o reino? Porque se os judeus tivessem crido, o reino teria se manifestado de forma imediata. Aí você fala, irmão, mas como é que Deus ia cumprir a redenção? Irmão, não sei. Eu vou te dar talvez uma suposição. Pode ser que o Senhor Jesus fosse feito, o rei deles, e se entregasse aos romanos para ser morto. E depois ressuscitasse. E em glória reinasse sobre a terra, expulsasse Roma. Tudo ia ser antecipado. Mas porque eles rejeitaram, o desígnio de Deus, vendo de forma onisciente que eles iam ter rejeição, estabeleceu essa era parentética da igreja. Para que os judeus fossem endurecidos e os gentios fossem alcançados de outro modo. Mas poderia ter sido diferente. Porque de fato o reino foi oferecido de modo sincero para eles. E foram eles que rejeitaram. Blasfemaram contra o Espírito, foram endurecidos. E aí o Senhor começou a se voltar para os gentios, para dos gentios produzir os descendentes espirituais de Abraão. Para que essa parte celestial dos santos dos lugares altos fosse concretizada. No ponto mais alto do propósito de Deus. É que não dá tempo de ler tudo, né, irmãos? Eu já estou mais de uma hora falando aqui e não dá tempo da gente ler tudo. Então vai ficar um pouquinho para amanhã. Amanhã a gente retorna desse ponto aqui. Mas vamos lá para Isaías e eu concluo com Isaías. Tá? Isaías 24. Aí depois nós vamos ver amanhã, se o Senhor assim permitir, como que a transição
dos judeus foi feita para os gentios que iam constituir a igreja, para a parte dos gentios que ia constituir a igreja, e como que Deus vê as regras do reino aplicadas à igreja hoje, no aspecto universal e no aspecto local. E a comunhão da igreja, e o serviço da igreja, e a lei do reino na igreja. Porque se nós não vivemos isso aqui assim hoje, irmãos, entendendo qual é a nossa posição como igreja, como testemunho do Senhor, o que é que nós estamos fazendo aqui? Não tem condição. Não tem condição. Vamos lá em Isaías então. Isaías 24. Na verdade, acho que os irmãos já estão aí, né? Eu que tenho que achar aqui. 24. Versículo... Vamos ler do versículo 19. Na verdade, seria bom ler o capítulo todo, mas o capítulo todo está falando do dia que Deus vem julgar o mundo inteiro. É o início do julgamento de Deus sobre essa terra nos 3 anos finais da grande tribulação. Capítulo 24 de Isaías está descrevendo isso. E quando vai chegando no final desse tempo, desse julgamento, versículo 20 até o 23. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ou seja, é demais o pecado do mundo. Deus vai ter que intervir. Chegou a hora. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, nesse dia que Deus vier julgar, o que está escrito aí? Yahvé, Jeová, castigará no céu. O quê? As hostes dos céus. O que são essas hostes aqui, irmãos? São estrelas? Principados e potestades. Porque, irmão, estrela não tem mente, não é pessoa. Como é que Deus vai castigar a estrela que não é nem pessoa? Hostes dos céus, aqui está falando de hostes celestiais. O Senhor vai naquele dia castigar as hostes dos céus nos céus e os reis da terra na terra. Tá vendo? Então, como o reino, a porção do reino é dupla, celestial e terrena, ele vai castigar os principados nos céus, amarrando eles com Satanás e trancafiando no abismo, e os reis da terra vão ser depostos. Só que aí, irmãos, vai ter que ter um povo para ocupar o lugar dos gentios malignos na terra, reinando sobre as nações, porque vai haver nações, e vai ter que ter um povo preparado nesse dia para governar no lugar dos anjos caídos, nos céus, em corpos ressuscitados imortal, glorificado como do Filho do Homem. Porque Deus não vai alterar a forma de governo, Ele vai trocar os governantes. O seu propósito é firme. Ele quer sacerdócio e realeza, e Ele vai obter isso. Quem não quiser, fica de fora. Quem não quiser, sai da frente, porque Deus vai obter isso, irmãos. Ele castigará as hostes dos céus nos céus e os reis da terra na terra. E como é que está escrito aí? Serão ajuntados como presos em masmorra. Que masmorra é essa? Isso te lembra alguma coisa? Apocalipse 20. O dragão com seus anjos presos na masmorra do abismo. Está aqui em Isaías. Serão ajuntados como presos em masmorra. Os reis da terra vão ficar na masmorra também. Sabe por quê? Porque vão pelejar contra o Senhor no Armagedon, vão ser mortos e as almas e os espíritos deles vão para o Hades. Vão ficar 1000 anos trancafiados lá no Hades até o dia do juízo final. Não estão no branco. Satanás vai ficar preso no tártaro do abismo e os reis da terra vão ficar sem corpos, presos com suas almas no abismo durante o reino milenar também. Esses reis que lutarem contra o Senhor naquele dia. Serão trancafiados, serão presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados à execução do castigo. Eles vão ficar presos lá, aguardando o castigo eterno depois de muitos dias. Quantos dias? 1000 anos. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião, em Jerusalém.
perante os seus anciãos haverá glória. Aleluia. É para isso aqui que a igreja existe nessa era. É uma preparação para esse tempo, irmãos. E nós estamos na iminência disso acontecer. É muito grande. É quando a gente vai vendo a glória disso, a grandeza disso. Você já pensou, irmã, qual é o nome? Magali. Você ser glorificada, irmã, tendo um corpo mais glorioso que o dos anjos, para caminhar entre os serafins afogueados, como uma rainha de Deus, nesse universo, e ajustados na harmonia de um corpo coletivo, irmãos. Deus vai exibir isso para esse universo. É muito grande. Por causa disso, o Senhor é exigente na igreja. Porque a igreja deve trazer essas prerrogativas aqui agora. Nós devemos manifestar, irmãos. E para isso aí ele vai falar em Mateus. Depois que ele começa a introduzir a igreja, ele vai desvendar qual é a posição da igreja no aspecto universal, qual é a posição e o relacionamento da igreja no aspecto local, que tem a ver com nossa vida aqui, na cidade, aqui em Formosa. Ou se eu estiver lá em Penápolis, ou em Rio Claro, ou São Paulo. Porque é para isso aqui que nós estamos caminhando. Mas vamos deixar isso para amanhã. A gente continua. Peço perdão por ter me alongado, mas a gente precisava dessa introdução. Que o Senhor continue falando no nosso coração, irmãos. Amém? Jesus é o Senhor.